E aí, pessoal, tudo bem? Bem, hoje a gente parte para o último conteúdo da nossa disciplina de atletismo, no contexto dos estudos continuados emergenciais, e a gente finaliza esse conteúdo falando um pouquinho sobre arremesso de peso. Cabe destacar inicialmente a diferença entre arremesso e lançamento. Basicamente, os arremessos, os movimentos partem a partir do ombro, ou seja, do ombro para frente. Nos lançamentos, o movimento ele pode se iniciar por detrás da linha do ombro. Tá? Então, quando a gente falar especificamente dentro do atletismo, modalidade de arremesso é o arremesso de peso, na qual o indivíduo arremessa na maior distância possível uma pelota, uma bola. Falando diretamente sobre as técnicas de arremesso, um ponto em comum para todas as técnicas é a forma de empunhar a pelota, o implemento. Basicamente, a empunhadura é a mesma, independente da técnica a ser realizada. Normalmente, essa empunhadura, né, a forma correta de se empunhar a pelota, é utilizando os dedos e não a palma da mão. Tá? Então, apoia-se a pelota nos dedos das mãos. E essa pelota ela vai ficar apoiada também na lateral do rosto. Tá? Por que se apoia normalmente na lateral do rosto? Justamente para evitar que durante o movimento, né, de arremesso, a bola, né, a pelota acabe ultrapassando a linha do ombro, caracterizando assim um lançamento. Então, caso haja esse erro no movimento, aquele arremesso ele é desclassificado, né? O sujeito perde aquele arremesso. A primeira técnica é mais simples, né? Uma técnica introdutória, é a técnica lateral sem deslocamento. Então o indivíduo ele vai ficar na área de arremesso, né? Que é essa área circular que a gente pode observar nas imagens. Tá? Então toda essa área circular, onde a gente observa um anteparo à frente dessa área. Esse anteparo ele serve para impedir que o atleta cruze a área de arremesso. Tá? Então, o atleta até pode tocar no anteparo, desde que somente nessa área interna. Se o atleta pisar na região superior do anteparo, ele perde aquele arremesso. Basicamente, nesse movimento, o atleta coloca uma das pernas à frente, a perna oposta sempre ao braço de lançamento vai à frente, e ele vai realizar um movimento de giro do tronco, uma rotação do tronco, de modo a empurrar a pelota à frente, como a gente observa nessa sequência de imagens. Tá? Então ele vai empurrar essa pelota à frente. Idealmente, esse arremesso, tá? Independente da técnica, ele deve ser feito com uma angulação próxima dos 45 graus. Tá? Então o ideal é que a pelota ela seja projetada, né? Que ela seja impulsionada ao redor ali dos 45 graus. Isso dá uma maior amplitude no movimento e, consequentemente, uma angulação ideal para que a pelota atinja a maior distância possível. Uma segunda técnica é chamada de O'Brien, né, ou coice, né, algumas pessoas chamam de coice. O'Brien é o nome do inventor da técnica. Basicamente, nessa técnica, o atleta inicia o movimento virado de costas para o anteparo, tá? E ele faz literalmente um movimento de coice. Então, a gente observa que essa primeira sequência de imagens, até a imagem C, a gente observa que o atleta ele se encontra de costas para o anteparo, ele faz uma flexão de tronco, né? Abaixa o seu tronco e realiza um movimento de coice, jogando a perna oposta ao braço de arremesso para trás. Então aqui ele vai arremessar com o braço direito, ele joga a perna esquerda atrás para fazer o movimento. Ao jogar a perna esquerda atrás, a perna direita deve deslizar pelo solo, acompanhando o movimento do corpo. Posteriormente, né, como a gente observa aqui nessa segunda sequência, né, da imagem D até a imagem F, o movimento em si é muito parecido com a técnica sem deslocamento. A diferença é que aqui ele teve um deslocamento inicial que vai ajudar ele a impulsionar e projetar essa bola numa distância maior. Essa técnica aqui
ela é uma das técnicas usadas já em alto rendimento. A primeira técnica, sem deslocamento, perdão, ela normalmente só é utilizada para iniciação ou competições de base. Para competições de alto rendimento, a técnica O'Brien já pode ser vista sendo praticada pelos atletas. Aqui, só para dar uma ideia melhor, né? A gente observa bem no centro aqui da imagem o movimento dos pés. Então, a gente observa que o pé direito, né, o indivíduo vai realizar o arremesso com o braço direito. O pé direito ele vai deslizar para trás e o pé esquerdo vai dar uma passada à frente. Tá? Então, por isso que é chamado de coice, porque ele vai fazer esse movimento de coice com a perna esquerda nesse caso. Se o atleta for arremessar com o braço esquerdo, o movimento muda, tá? Basicamente, a posição dos pés aí vai mudar. Por fim, a técnica mais complexa, técnica rotacional, também é bem usada por atletas de alto rendimento. Nessa técnica, o atleta vai completar um giro com o corpo, né? Na verdade, um giro e meio. Então, ele também inicia de costas para o anteparo e ele realiza um giro e meio, assim como a gente observa aqui na sequência das imagens, até atingir o anteparo e finalizar o movimento de arremesso. Tá? Então, essa aqui é uma técnica um pouquinho mais complexa, mas que também oferece um bom desempenho para o atleta. Assim como na técnica O'Brien, normalmente os atletas de alto rendimento se restringem a essas duas técnicas. Aqui a gente observa o setor de arremesso, né, com algumas demarcações, e o ponto que eu vou chamar a atenção principalmente aqui é o anteparo. O anteparo que se encontra posicionado à frente do setor de arremesso e serve para delimitar a zona de arremesso do atleta. O atleta utiliza muito do anteparo para evitar de cortar, né, ou de cruzar, melhor dizendo, a zona, né, o setor de arremesso. E assim ter o arremesso dele dado como válido. Um ponto importante, a gente observa aqui duas linhas que são projetadas a partir do anteparo nessa angulação aqui de 34,92 graus. Essas linhas delimitam a zona de queda do implemento. Então, se porventura o implemento cair para fora dessa linha branca, também é dado como inválido. Aí o atleta perde aquele arremesso. Bem, regras principais do arremesso de peso. As bolas, né, as pelotas, elas se diferenciam de acordo com o sexo. Então, a pelota tem 7 kg 260 gramas e 12 centímetros de diâmetro para os homens, 4 kg e 9 centímetros de diâmetro para as mulheres. Tá? O material delas, ferro ou latão maciço ou invólucro destes metais cheio de chumbo. Tá? Então, você pode preencher a pelota com chumbo e envolvê-la com ferro ou latão maciços. Tá? O importante é que, seguindo esses padrões, tenha o peso correto e o diâmetro correto em função do sexo. Área de arremesso tem um diâmetro de 2 metros, 13 centímetros e 5 milímetros, limitado aí frontalmente por esse anteparo. Tá? E aí o ponto que eu chamei a atenção. O atleta ele pode tocar no anteparo, mas somente na sua borda interna. Se ele tocar por cima do anteparo, aquele arremesso ali é perdido. Em relação ao arremesso, a bola tem que ser apoiada entre o ombro e o pescoço, tá? Nas pontas dos dedos, justamente para evitar que no momento do arremesso, a pelota cruze a linha do ombro, o que caracterizaria um lançamento. Em relação às tentativas, provas com até 8 competidores, cada atleta vai ter 6 tentativas. Se houverem mais de 8 competidores, somente 3 tentativas, e aí os 8 primeiros se classificam para mais 3 tentativas. E a ordem dos atletas é sorteada. Tá ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro. A gente se vê no nosso próximo encontro síncrono e até lá.